Olá, bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje, vamos direto ao ponto: direito de empresa no Brasil. E uma mudança fundamental que o material que a gente analisou destaca, a gente saiu de um foco mais antigo, sabe, nas pessoas ou em atos isolados, para algo bem mais dinâmico, a atividade organizada. Nossa missão aqui é entender o que isso realmente significa na prática. Vamos lá? Exatamente. É uma trajetória bem interessante, viu? Desde a teoria da empresa lá na Itália, até como o nosso Código Civil de 2002 incorporou isso. E o impacto disso vai desde o pequeno empresário individual até as grandes sociedades. É fascinante ver como a lei tenta acompanhar o ritmo da economia, né? Certo. Porque antes era bem diferente, pelo que entendi? Ou se olhava para o comerciante registrado, uma coisa meio antiga. Isso, sistema subjetivo clássico. Ou então para uma lista fixa de atos de comércio. Imagino que isso engessava tudo com o tempo, né? Nossa, demais. Totalmente impraticável. Aí que entra a virada conceitual, muito inspirada, como você mencionou, no Alberto Aschini, lá na Itália, por volta de 1942. A teoria da empresa foi genial nisso. Ela deslocou o foco. O que importa é a atividade econômica organizada. A atividade em si. Isso. Pensa assim, não a pessoa, não um ato específico, mas o motor funcionando, sabe? A organização do capital, do trabalho, da tecnologia. Tudo isso para produzir ou fazer circular bens e serviços. E o nosso artigo 966 do Código Civil pegou essa ideia. Definiu o empresário como quem exerce profissionalmente essa atividade organizada. A organização é a chave, legalmente falando. Entendi, faz todo sentido. Então, a empresa mesmo é a atividade, a operação. Não é um nome fantasia ou CNPJ que a gente vê por aí. Exato. E isso deve ter consequências práticas gigantes, imagino. Principalmente quando, bom, as coisas apertam. Sem dúvida. É daí que surge um princípio super importante, o da preservação da empresa. Ah, já ouvi falar. A ideia é que, se essa atividade organizada é viável, se ela gera valor social, pensa nos empregos, nos impostos, o direito deve buscar meios de salvá-la, mesmo numa crise. Isso explica muita coisa. Por exemplo, numa briga de sócios, a lei hoje prefere que só um saia, se for o caso, e a atividade continue. É a chamada dissolução parcial. Melhor isso do que fechar tudo, né? Claro, proteger o motor que ainda funciona. Isso ajuda a entender aquela distinção que sempre fazem. Empresário é a pessoa, física ou jurídica. Uhum. Empresa é a atividade. A dinâmica... E estabelecimentos são os bens usados, o prédio, as máquinas, a marca. Então, quando alguém vai processar, processa o empresário, certo? Não a empresa. Perfeito. Essa clareza é fundamental. Ajuda a entender outras figuras também, como o empresário individual. Ah, sim. Aquela pessoa física que toca o próprio negócio. Muita gente começa assim, né? Como fica a responsabilidade nesse caso? É aí que a coisa complica, geralmente. É um ponto bem crítico, porque a regra geral para o empresário individual é a responsabilidade ilimitada. Ou seja, Ou seja, o patrimônio pessoal dele responde pelas dívidas do negócio. Se a empresa quebrar, os bens pessoais podem ir junto. nossa, E o curioso é que ele tem CNPJ, principalmente por questões fiscais de imposto. Mas isso não cria uma pessoa jurídica separada. Continua sendo a mesma pessoa física, o mesmo CPF, só que atuando empresarialmente com o CNPJ. entendi. E tem aquele detalhe que o material traz do artigo 978 sobre vender imóveis do negócio sem precisar da autorização do cônjuge. Isso parece super prático para agilizar as coisas. É prático, sim. Facilita a dinâmica do negócio. Não depender da outorga conjugal para vender ou dar em garantia um imóvel da empresa. Não importa o regime de bens. Mas tem um porém, né? Exato. Tem que ter atenção. O imóvel precisa realmente estar ligado à atividade empresarial, afetado a empresa. Não pode ser, por exemplo, a casa da família disfarçada de sede. É uma ferramenta de agilidade, mas exige esse cuidado. Faz sentido. E essa questão toda da responsabilidade ilimitada sempre foi um problema, né? Levou a algumas mudanças, como aquela história da Eireli. Pois é. A Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada. Ela surgiu como uma tentativa de solução. Permitir responsabilidade limitada para um único titular. Parecia bom,
Mas tinha aquele porém. Tinha o porém do capital social mínimo, né? Exigia 100 salários mínimos integralizados. Isso, na prática, era uma barreira, assim, enorme para muita gente. Com certeza. Aí veio a Lei de Liberdade Econômica. E criou a Sociedade Limitada Unipessoal, a SLU. A mesma ideia. Responsabilidade limitada para um sócio único. Mas a grande diferença, sem exigência de capital social mínimo. Ah, bem melhor, muito mais acessível. Exatamente. Foi uma mudança muito bem-vinda, democratizou o acesso à responsabilidade limitada. Isso, na prática, acabou com a Eireli, né? Basicamente, sim. A SLU tornou a Eireli obsoleta. Ninguém mais ia querer abrir uma Eireli com aquela exigência. Aí leis posteriores vieram e formalizaram isso. Transformaram as Eirelis que já existiam em SLUs e revogaram os artigos que tratavam da Eireli no Código Civil. Deu uma boa simplificada. Legal. E claro, a SLU é só uma das opções hoje em dia. Existem vários outros tipos de sociedade, cada um com regras diferentes de responsabilidade para os sócios, certo? Corretíssimo. É um cardápio, digamos assim, bem variado. Você tem desde a sociedade em nome coletivo, onde todo mundo responde ilimitadamente com seus bens pessoais. Um risco bem alto. Nossa! Até a sociedade anônima, a SA, que é mais complexa geralmente para empresas maiores, onde a responsabilidade é limitada ao preço das ações que cada um tem. E a mais comum? A mais comum no Brasil, disparado, é a sociedade limitada, a LTDA. Nela, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor das suas cotas. Mas tem aquele detalhe: todos respondem juntos pela integralização total do capital social. Se o capital não foi todo pago ainda, aí sim o patrimônio pessoal pode ser atingido. Entendi. A escolha do tipo certo é crucial, então. Fundamental. É uma decisão estratégica, logo no início. Ufa, bastante coisa. Então, para a gente amarrar, o grande recado desse material todo parece ser esse. O direito de empresa brasileiro hoje gira em torno da atividade econômica organizada. O foco é preservar essa atividade, que gera valor, e oferecer estruturas como a SLU e a LTDA, que são as mais populares, que tentam equilibrar o risco e a flexibilidade para quem quer empreender. É isso. Perfeitamente colocado. Essa é a essência. O foco na atividade e na sua preservação e a busca por modelos jurídicos que funcionem na prática. E fica talvez uma reflexão para a gente levar, né? Se o princípio central é preservar a atividade economicamente viável por causa da sua função social. Até onde essa lógica pode ou deve ir? Como assim? Será que ela deveria influenciar mais, por exemplo, a forma como a gente lida com fusões, aquisições, ou até mesmo na aplicação de regulações específicas de cada setor? Para além da recuperação judicial, onde ela já é bem forte. Como esse princípio da preservação da empresa conversa com outros interesses? Interesses de credores, da concorrência, dos trabalhadores. É um equilíbrio delicado, né? Algo para a gente continuar pensando a respeito.